Olá, professor Eustáquio de Paula, do IFTM Campus Uberaba. O tema de hoje é sobre o processo de independência dos países africanos e asiáticos. E é importante entender o papel desses grandes líderes pacifistas, Mahatma Gandhi, a grande alma, e Nelson Mandela. Gandhi, com seu papel importante de líder pacifista, levou à independência do subcontinente indiano, enquanto Mandela, o grande líder também pacifista da África do Sul, responsável pelo fim do apartheid, a política de segregação racial. Bem, antes de tratarmos especificamente do processo de descolonização dos países afroasiáticos, vamos entender como se deu a ocupação dos países europeus sobre o continente africano. Bem, é o neocolonialismo, o imperialismo europeu do século XIX, no contexto da Revolução Industrial, em sua parte segunda, quando as potências europeias buscam ampliar seus mercados consumidores, a expansão e busca de matéria-prima, de áreas para escoar seus investimentos e lucrar. No final do século XIX era o período já do capitalismo monopolista e financeiro, quando há a fusão do capital dos grandes bancos com as grandes indústrias. E assim, é nesse contexto de neocolonialismo, com o discurso de que do fardo do homem branco, que o europeu, escolhido por Deus, com a dádiva divina, deveria levar o desenvolvimento para os países ditos atrasados. É nesse contexto que ocorre, em 1884 a 85, a famosa Conferência de Berlim, lá na Alemanha, em que as potências europeias tentam diplomaticamente negociar a divisão do território africano. Assim, dessa divisão, o continente africano tornou-se uma colcha de retalhos e muito mal resolvida até hoje, no sentido de que as potências europeias, ao estabelecer a divisão territorial, ela não respeitou as identidades étnicas dos povos africanos. Por sinal, nenhum africano foi representado nessa conferência. E assim, ao colocar em um mesmo território povos com uma rivalidade histórica secular, rivalidades étnicas e tribais, ou também separando povos em territórios diferentes. E essa partilha foi responsável por desencadear a Primeira Guerra Mundial. Porque a Alemanha e a Itália, principalmente, insatisfeitas com essa divisão que beneficiou principalmente Inglaterra e França, isso acaba desencadeando o grande conflito, a Grande Guerra, de 1914. Assim, em 1900, 56% do território asiático e 90% do território africano estavam sob domínio dos europeus. Os grandes beneficiados, Inglaterra e França. Bem, e como ocorreu o processo de independência dos países africanos e asiáticos? É importante entender que após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus estão em decadência. As duas megapotências que surgem no pós-Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, buscam ampliar suas áreas de influência. Assim, o mundo vai assistir à chamada bipolarização, a Guerra Fria. E se, nesse momento, Estados Unidos e União Soviética dividem o mundo, bipartilham o mundo, os conflitos quentes, as guerras propriamente ditas, vão estabelecer
de forma localizada ou regionalizada, né? E, nesse momento também, além da decadência das potências europeias e da Guerra Fria, em 1945, com a Carta de São Francisco da ONU, a ONU, a Organização das Nações Unidas, passa a defender o direito à autodeterminação dos povos. O que significa isso? Que a ONU passaria a defender o direito de todos os povos a buscar a sua independência, né? Isso foi um estímulo enorme para a luta pelos processos de emancipação política dos povos afro-asiáticos. E assim, em 1955, ocorre a Conferência de Bandung, lá na Indonésia, né? E uma posição muito clara desses países que não seguiriam nem o primeiro mundo, Estados Unidos, e muito menos o segundo mundo, a União Soviética. E assim, há uma oposição clara ao colonialismo, né? E à autodeterminação dos povos. E é nesse sentido que surge um nacionalismo muito forte, né? Principalmente entre os intelectuais africanos e asiáticos. Muitos deles, né, filhos da elite local, que estudaram, né, nas universidades europeias, e quando eles voltam aos seus países, passam a estimular os processos de independência, né, a liderar esses processos, seja através de acordos diplomáticos com os colonizadores, ou mesmo através de guerras, né, de independência, influenciados por Estados Unidos ou pela União Soviética. Assim, é nesse momento que vai surgir o chamado pan-africanismo, com o grande líder queniano Jomo Kenyatta. E ele passa a lutar não só por uma independência política, mas também por uma autonomia econômica para o desenvolvimento desses povos, né? Que essa soberania ela não ocorresse apenas como processo de emancipação política, apenas como independência, mas a união de todos os povos africanos, né? Para que buscassem o seu crescimento econômico e, principalmente, o desenvolvimento social do explorado povo africano. Além disso, outro grande líder do mundo árabe, o pan-arabismo do Gamal Abdel Nasser, o líder egípcio, que nos anos 50 e 60 vai lutar pela nacionalização do Canal de Suez, até então sob domínio de empresas inglesas. E assim, Gamal Abdel Nasser, através do chamado nasserismo, ele vai buscar, né, embora também fracassado, no sentido de unificar os povos árabes na luta contra o imperialismo, principalmente o imperialismo europeu e também, por que não dizer, o norte-americano, no contexto da Guerra Fria. E assim, esses fatores conjugados, a decadência dos países europeus no pós-guerra, a Guerra Fria, buscando áreas de influência, a própria Carta da ONU de autodeterminação dos povos, a própria Conferência de Bandung, a luta dos países chamados terceiro-mundistas de não alinhar nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética na Guerra Fria. E assim, nessa luta de autodeterminação dos povos, a ascensão, o afloramento dessa política nacionalista, o pan-africanismo e o pan-arabismo. E esses fatores conjugados serão responsáveis pela busca da libertação desses países, do domínio, do subjugo dos países europeus. Bem, conforme já adiantei, a Conferência de Bandung reúne lá na Indonésia, não é? Os países que não aceitariam o jugo de Estados Unidos e de União Soviética e caminhariam por uma linha alternativa, não é? 29 representantes das nações africanas e asiáticas buscam se autoajudar, não é? E é nesse sentido, essa Conferência de Bandung vai ser uma luta contra o racismo, contra o neocolonialismo, o imperialismo europeu e norte-americano, e aí passam também a discutir, a debater sobre os problemas econômicos desses países terceiro-mundistas. É lutar pelo desenvolvimento econômico, lutar não só pelos processos de independência,
mas também para romper com o atraso histórico de subdesenvolvimento. É a chamada terceira via, a terceira linha, os países não alinhados na Guerra Fria. Bem, nesse processo de independência, alguns também consideram como descolonização, ela vai acontecer por duas vias, seja através de guerras, no contexto da Guerra Fria. Muitos desses vão aderir ao socialismo porque passam a receber o apoio da potência soviética, com soldados e principalmente armamentos e inteligência e informação, exemplo de Argélia, Vietnã, Angola, Moçambique, que tem um forte aparato desse país soviético. E é óbvio, a União Soviética, essa ajuda, ela não é desinteressada, ela está buscando áreas de influência, ela está buscando parceiros na luta contra os Estados Unidos. Ou seja, não é a política agressiva da Guerra Fria, e acaba gerando conflitos quentes, conflitos bélicos, principalmente nos países africanos e asiáticos. Não esquecendo também, já abordamos esse tema em outras aulas, as próprias ditaduras na América Latina serão financiadas e apoiadas pelos Estados Unidos na luta contra o socialismo. Bem, a outra via dos processos de independência são os tratados diplomáticos, os acordos diplomáticos. E assim se estabelece também concessão de independência via acordos, sem necessidade de conflitos bélicos. E assim, nessa imagem fica muito clara, transfere-se o poder das elites brancas, europeias para as elites locais, principalmente os chefes tribais, e com fortes vínculos com as metrópoles, e continua a dependência econômica. A emancipação política, o processo de independência, não significou a emancipação econômica. Continuam ainda os laços de dependência econômica. A exemplo de Índia, África do Sul, dentre outros. Assim, nos anos 50 até os anos 90, a maioria dos países conquistaram, os países africanos e asiáticos conquistaram os seus processos de independência. Os primeiros 3 estados independentes, a Libéria, a Etiópia e a África do Sul. E assim eles vão colocar uma minoria branca no poder. Os outros países, os últimos países, Namíbia, em 1990, e a Eritreia, em 1993. É o último país independente. A Eritreia, no nordeste da África, no chifre da África, se liberta da Etiópia e se torna um país independente. Bem, vamos abordar especificamente alguns estudos de casos. A independência da Argélia. Não se esquecendo que a Argélia, no norte da África, exatamente no noroeste da África, foi colônia francesa. No processo da região do Maghreb, todo o norte da África, com exceção do Egito, ele foi colonizado pelos franceses. E não se esquecendo também que essa África branca, a região do Maghreb, o norte da África, ela tinha cultura islâmica. São regiões que tiveram a expansão do mundo muçulmano. E assim, o movimento de libertação, de independência da Argélia, já nos anos 50 e 60, com a formação da Frente de Libertação Nacional. Esse partido político vai se tornar um grupo guerrilheiro e, com apoio dos muçulmanos argelinos, vão lutar numa guerra feroz contra o colonizador francês. E é importante afirmar que essa guerra de libertação da Argélia, o embate entre a FLN, a Frente de Libertação Nacional Argelina, de caráter árabe muçulmano, contra o colonizador francês. E é importante dizer também que os pieds noirs, os pés pretos, eram colonos franco-argelinos,
são brancos, descendentes franceses, mas nascidos na Argélia. E essa guerra da Argélia, né, o principal conflito, a Batalha de Argel, em 1957. Né, e esse processo vai culminar com a morte de 1 milhão de pessoas, nos momentos mais tensos, né, desses processos de colonização, se não o mais violento. Né. E assim, depois de uma desgastante guerra de independência, vai acontecer o armistício de Evian. Lá na França, o Ahmed Ben Bella, né, com forte influência no contexto da Guerra Fria, porque o Ahmed Ben Bella, o líder da Frente de Libertação Nacional, ele vai ter o apoio e financiamento da União Soviética, né, recebendo armamentos, treinamento e setores de inteligência também passando informações. Assim, o Ahmed Ben Bella, o líder argelino, ele vai se tornar o primeiro presidente da Argélia livre. Em 1962, a Argélia conquista a sua independência. E a França é obrigada a reconhecer a independência da Argélia. E no efeito dominó, os outros países vizinhos de colonização francesa também vão conquistar um a um a sua independência. Líbia, o exemplo da Líbia e também da própria Tunísia. Em 1965, há um golpe de Estado do coronel Houari Boumediene, Ben Bella é deposto e exilado. Né? E a queda de Ben Bella tem o patrocínio dos Estados Unidos. Vejam que tudo isso está no contexto da Guerra Fria. Aqui na imagem à direita, o Ahmed Ben Bella, reunido com Che Guevara e o Fidel Castro, o grande líder comunista cubano. Outro país, também africano, mas aí da África subsaariana, né? Da África equatorial, da África tropical, do centro da África. O Congo. O Congo era uma antiga colônia pessoal, a fazenda particular do rei belga Leopoldo II. O Congo vai conseguir a sua independência em 1960. Vejam que a década de 60, praticamente 80% dos países africanos vão conquistar a independência. Né? Assim, depois de uma exaustiva guerra de independência, a Bélgica concede a independência ao país. Né? E, principalmente, a Carta da ONU, a chamada autodeterminação dos povos, vai ser fundamental. A pressão da ONU e a luta de independência vai culminar com, em 1960, o reconhecimento da Bélgica sobre o Congo. Né? O Congo está livre. Bem, o primeiro-ministro é Patrice Lumumba. Ele, apoiado pela União Soviética, não se esqueçam do período tenso da Guerra Fria. Lumumba ele vai procurar desenvolver o país sem a ingerência do capitalismo europeu ou norte-americano. E assim, não se esqueçam que o Congo é um dos países mais ricos em termos de recursos minerais. Tem muito potencial de exploração de diamantes, ouro, cobre, petróleo. E logo após a independência, explode uma guerra civil, uma guerra tribal, principalmente das regiões mais ricas, produtoras de diamantes, em Katanga e Kassai, nos mapas aí abaixo. E esses movimentos separatistas querem separar do Congo. E aí envolvendo também o quê? São guerras tribais, disputas étnicas para ter o controle dessas riquezas do país. E principalmente financiadas pelo imperialismo europeu, especificamente belga, e também de multinacionais interessados nas riquezas do território. Em 1961, o socialista Patrice Lumumba vai sofrer um golpe de Estado. E ele é
assassinado numa emboscada, é preso, sequestrado e assassinado. E esse golpe, lá no Congo, foi patrocinado pelos Estados Unidos, porque Lumumba era socialista. Em 65, o general Mobutu Sese Seko, obviamente um ditador, ele passa a defender o capitalismo, ele é um representante dos Estados Unidos na África, e acaba o país mudando de nome para a República do Zaire. O antigo Congo passa a se chamar Zaire, né? E esse ditador vai ser um dos mais longevos, violentos e corruptos da história africana. É esse que está à esquerda, né? Abaixo. Em 1997, vai ocorrer uma guerra civil para tentar dar um golpe de Estado para afastar o corrupto Mobutu Sese Seko, o general congolês. E assim, o general Laurent Kabila consegue dar um golpe de Estado e tirar do país o corrupto Mobutu Sese Seko. O país volta a se chamar República Democrática do Congo, né? Mas importante dizer que guerras civis envolvendo conflitos étnicos tribais, a ingerência das duas potências mundiais no contexto da Guerra Fria, tudo isso, né, vai abalar as estruturas. Aqui nessa imagem à direita, ou melhor, no centro, temos Mobutu Sese Seko, Kabila do grupo rebelde, e no centro, o grande Mandela, tentando negociar um acordo de paz. Assim, apesar dos processos de independência, a situação do Congo não se resolveu. Por quê? São os problemas herdados da histórica e colonização imperialista, não é? A herança da exploração colonial, crise econômica, IDH baixo, baixos índices de saneamento, disputas étnicas e tribais. E esses países não conseguiram ainda passar por um processo de industrialização, com autonomia, com independência econômica, capaz de elevar ou de elevar os níveis de IDH desses países africanos. Então, percebam que mesmo com a independência política, eles não conseguiram resolver os seus problemas históricos, principalmente as rivalidades tribais e a luta pelo poder. E as riquezas minerais, diamante, petróleo, cobre, né, ouro, não foram capazes de resolver os seus problemas sociais, né? Levar saneamento para as populações mais pobres, somente nas regiões mais longínquas da capital. Bem, agora vamos tratar da independência dos chamados países portugueses na África. A chegada dos portugueses no litoral da África vai ocorrer com Vasco da Gama, né? Na época ainda das grandes navegações. No mesmo momento em que os portugueses conquistavam o Brasil com o Cabral, eles iniciavam também o comércio com os povos africanos, né? Tanto do lado do Atlântico quanto do lado do Oceano Índico. Bem, e essa dominação portuguesa, ela vai durar quase 500 anos. Assim, é importante dizer que no século XX, Portugal foi dominado por uma ditadura fascista, sob o comando do advogado Oliveira Salazar. E assim, esse Estado Novo fascista português vai entrar em decadência nos anos 70. E assim, exatamente em 1974, jovens militares portugueses vão dar um golpe de Estado e afastar o sucessor do Oliveira Salazar,
que é o Marcelo Caetano. E assim, a Revolução dos Cravos foi importantíssima para acabar com a ditadura fascista do Oliveira Salazar. E assim, em Portugal, graças à Revolução dos Cravos, se estabeleceu uma democracia em Portugal. Nesse momento, é importante dizer que a crise econômica, né, é óbvio que enquanto os países europeus mais economicamente desenvolvidos chegavam ao desenvolvimento, né, Portugal ainda era um país atrasado. E isso, aliado às guerras de independência para manter Angola, Moçambique, né, Cabo Verde, Guiné, Bissau, como países ainda colonizados, isso vai desgastar a ditadura salazarista de Marcelo Caetano. Isso foi importantíssimo, não é, para o processo de independência desses países, principalmente Angola e Moçambique, que serão tratados aqui. E assim, o fim dessa ditadura salazarista em 74 vai desarticular o Império Colonial Português. Chico Buarque, tem uma música lindíssima, Tanto ao Mar, que retrata sobre essa questão, quando ele fala que a implantação da democracia em 74 no Brasil poderia respingar aqui do outro lado do Atlântico, no Brasil. O Brasil, nesse momento, vivia a ditadura militar, sob o comando do general Ernesto Geisel. Bem, outro país, né, importantíssimo, né, talvez o país africano, talvez não, com certeza, o país africano que tem mais ligações com o Brasil, porque foi dessa região angolana que vieram os principais escravizados para o Brasil. Essa importante ex-colônia portuguesa, ela vai conquistar a sua independência em 1975. Vejam que um ano da Revolução dos Cravos. Em 61 começa uma guerra de independência, e aí envolvendo 3 grupos políticos, o MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola, sob liderança de Agostinho Neto, da etnia Imbundo. Ele tem o apoio da União Soviética e de Cuba. Outro grupo importante é a UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola. Essa já tem vertente capitalista. Jonas Savimbi é o seu líder, da etnia Ovimbindu. Esse Savimbi, da UNITA, ele tem o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, que até então, né, era governada por um regime do apartheid, que trataremos mais à frente. E o outro grupo, né, é o FNLA, a Frente Nacional de Libertação de Angola, que também é um grupo capitalista que foi dissolvido no fim dos anos 70, de uma terceira etnia, a etnia Bakongo. Vejam que esses 2 grupos, a UNITA e a FNLA, eles vão se fundir, porque tinham o mesmo princípio capitalista e eram financiados pelos Estados Unidos e África do Sul no contexto da Guerra Fria, enquanto que a MPLA, de ideologia socialista, do Agostinho Neto, tem um apoio dos países socialistas, União Soviética e Cuba. Bem, depois de uma longa e desgastante guerra civil, em 1975, o Tratado de Alvor, assinado em Portugal, Portugal reconhece a sua independência, né? O recém-país democratizado, após a Revolução dos Cravos, Portugal reconhece a independência e, após a independência de Angola, os novos pretendentes ao poder dessas 3 etnias vão disputar uma guerra civil, né? Uma desgastante guerra civil que vai de 75, e ela tem um acordo para finalizar em 92, só que ela repercute e não termina em 92. E ela vai recentemente, até 2002. Né? E essa guerra civil, principalmente entre a ideologia socialista e capitalista, entre a MPLA e a UNITA. E a vitória coube ao socialista Agostinho Neto, que se torna o primeiro presidente do país.
Em 1999, o socialista Agostinho Neto morre e é substituído pelo Zé Eduardo dos Santos. Né? E esse novo governante, né, ele assume a presidência do país e consegue, né, em 2002, acabar com essa guerra civil, com um saldo extremamente violento, 500 mil de mortos. E outro agravante, não só os mortos, mas os milhares de feridos e principalmente os mutilados em minas terrestres. Altíssimo os índices de mutilados com a explosão dessas minas terrestres, que essas minas são baratas, né, e tornam-se campos minados, que quando pisa, explode. E muitos não perdem a vida, mas perdem os membros inferiores. Países africanos que passaram por guerras civis, né, têm esses problemas sérios, porque fica extremamente caro desarmar essas minas terrestres. Elas são baratas para comprarem e implantar, mas são difíceis de desarmar. Tá? E como o Congo, Angola também é riquíssimo em petróleo, diamantes. Né? E apesar dessas riquezas minerais, né, próprio diamante, petróleo, urânio, mineral importantíssimo para a energia nuclear, o país ainda é muito pobre, né? Com índice baixíssimo de DH, com baixo índice de desenvolvimento humano, né? Com falta de saneamento, analfabetismo muito alto, né? Os índices de expectativa de vida baixíssimo. Né? Então vejam que, apesar das riquezas minerais, esses países não conseguem se libertar da pobreza crônica, de herança dessa colonização. Bem, nos anos 90, né, por determinação da ONU, o Brasil, por ser um país de língua também portuguesa, como Angola, o Brasil vai participar como os capacetes azuis, os soldados da ONU, para iniciar os processos de pacificação do país, tentando acabar com a longeva guerra civil. Né? Bem, e principalmente através do governo Lula, já nos anos 2000, né, a empreiteira Odebrecht e também a Petrobras vão realizar investimentos para a reconstrução desse país. E importante dizer que essas cicatrizes, né, elas não são só físicas, mas principalmente psicológicas, que ainda não foram fechadas, principalmente o ódio tribal. Nessa imagem à direita temos o Agostinho Neto, o grande pai da nação, né, o grande líder da independência, com Fidel Castro. Outro país, antiga colônia portuguesa. Em 1964 tem início a Guerra de Independência e após 11 anos de Guerra de Independência, um acordo de cessar-fogo, né, e Portugal reconhece a independência de Moçambique. Né? E logo após a independência, a disputa pelo poder entre os dois grandes grupos políticos que também disputas étnicas, tribais, né? Os dois grupos políticos que passam a disputar o poder. A Frente de Libertação de Moçambique, sob a liderança do Samora Machel, socialista, patrocinado pela União Soviética e com apoio de tropas e armamentos cubanos, contra a Renamo, que era capitalista e financiada pelos Estados Unidos. Né? E também tem a participação da África do Sul. Então, percebam que todos esses movimentos de independência, depois das próprias guerras civis, estão no contexto da Guerra Fria e busca de áreas de influência entre essas megapotências. E essa resistência nacional moçambicana, né, ela vai ser também responsável por uma grande guerra civil. Vejam que não só o processo de independência, guerra de independência desde os anos 60, ela se estende até os anos 90. E quase 3 décadas de guerra. Isso arrasa com o país. Né? Essa guerra de independência, e principalmente a guerra civil, né, ela, além de desgastar economicamente
esse jovem país, responsável também pela saída de mão de obra qualificada. Né? Quando o Samora Machel, né, toma o poder, né, e ele passa a nacionalizar as empresas, há uma saída de investimentos europeus e principalmente mão de obra qualificada, que vai para a Europa, né? E fugindo dessa guerra civil. Não só o esgotamento da economia, mas o problema também das mutilações, né? Epidemias de fome, tifo, cólera, né? Impede o desenvolvimento. E o IDH desses países, né, em sua maioria, são extremamente baixos. Bem, África do Sul. A África do Sul, a principal colônia inglesa. A África do Sul, ela não foi colonizada só pelos ingleses, né? Ela tem a importante presença também de descendentes dos chamados africanders, holandeses, alemães e franceses, e colonizaram essa rica região no extremo sul da África. Né? No final do século XIX, depois da Guerra dos Boeres, os ingleses, interessados nos diamantes da região, os ingleses ocuparam a África do Sul. E aí, na Guerra dos Boeres, os ingleses dominam esses africanos. E assim, a União Sul-Africana, ingleses e africanos, né, eles vão consolidar o chamado regime, já nos anos 40, no pós-guerra, o chamado apartheid, com as leis segregacionistas, com a chamada supremacia branca. E o primeiro-ministro a implantar essa política oficial de um Estado racista foi Daniel Malan, o primeiro-ministro, o pastor protestante, que inicia essa política de supremacia branca. A independência da África do Sul, ela se deu de forma negociada com a Inglaterra. Em 1961, a Inglaterra reconhece a independência, mas a independência do país não significou a união de negros e brancos. Pelo contrário, né? Ela acaba fortalecendo essa política de supremacia branca. Né? Tanto é que na África do Sul, escolas, restaurantes, teatros, praias, bebedouros, eram tudo separado. Aqui, em 2 idiomas. Né? O primeiro, área branca, em inglês, white area, e Blank Gebied, que seria em holandês, o idioma dos africanders. Nessa outra imagem, vemos aí, num ponto de ônibus, né, brancos e negros, e os brancos torcendo a cara para os negros. Bem, e como estabelecer a separação desses territórios? Não é? Por uma política segregacionista do Malan, o primeiro-ministro, estabeleceu em Bantustões, nessa área verde, que em áreas confinadas, para que esses negros vivessem em regiões com território reduzido, apenas 3% do território africano, e numa divisão tribal, confinando esses negros a territórios exclusivos para eles, exatamente com o objetivo de quê? De fazer a separação entre negros e brancos, inclusive proibido o casamento entre negros e brancos, e até do convívio social. Bem, e foi nesse contexto de exclusão social que é formado, não é, como movimento de resistência, o Congresso Nacional Africano, que hoje é um partido político importante. E esse CNA, não é, ele vai ser uma organização negra, liderado pelo advogado Nelson Mandela, de resistência à política do apartheid, a tentativa de incorporar os negros na sociedade. Né? E assim,
Nelson Mandela, inspirado no Mahatma Gandhi, o grande líder pacifista, né, ele busca dar autonomia para os negros. E, da mesma forma que o Gandhi, ele passa a pregar a desobediência civil, a resistência pacífica, né, contra a política de segregação racial. Em 1960, vai ocorrer o massacre de Chapperville, onde 69 negros foram mortos. Aí tinha mães, pais, crianças, foram fortemente reprimidas pelas forças policiais do governo do apartheid. E exatamente por sua política pacifista de lutar pela autonomia dos negros e não aceitar e resistir à política supremacista branca do apartheid, ele acaba sendo preso. E o partido, o Congresso Nacional Africano, é colocado na clandestinidade. Mandela se torna o principal preso político do mundo. E aqui vamos à frase do Mandela. Tal como a escravidão e o apartheid, a pobreza não é natural, é feita pelo homem e pode ser ultrapassada e erradicada pelas ações de seres humanos. O mundo não pode ficar indiferente ao crime dos racistas sul-africanos. E assim, já nos anos 80, no período já final da Guerra Fria, começa uma campanha muito forte, principalmente na Europa, com sanções das empresas de boicote à economia da África do Sul. As seleções, os times, numa política de boicote, são proibidos pela FIFA de atuarem, de jogarem na África do Sul. O próprio Campeonato Mundial de Fórmula 1 também é proibido de fazer corridas na África do Sul. As próprias empresas, as multinacionais, passam a sair da África do Sul. E diante desse forte boicote econômico, a economia sul-africana passa a ser paralisada, né? E aliada a essas sanções econômicas, para o fim do apartheid, em 1984, cresce e aumenta uma pressão muito forte desses setores populares para acabar com o apartheid, mas principalmente para libertar Nelson Mandela. Assim, em 1989, o Frederic de Klerk, o governante do país, ele reconhece o CNA, né, e o coloca na legalidade, com o Congresso Nacional Africano, que é o Partido Negro, e diante da forte pressão popular e forte pressão e com sanções econômicas, Nelson Mandela é solto, né? Em 1994, há um grande plebiscito no país para mudar a Constituição e para acabar com o apartheid. E vence a maioria negra, consegue mudar a lei de segregação racial. E é o fim oficial na lei do apartheid. E, nesse mesmo ano, acontecem as eleições e o CNA consegue eleger Nelson Mandela, o presidente do país. Inclusive, Nelson Mandela é congregado com o Prêmio Nobel da Paz. Bem, apesar do fim do regime do apartheid, resta superar a desigualdade social, que é gritante no país. Nessa imagem, né, dá para entender, nessa caricatura, o abismo social entre a minoria branca e a maioria esmagadora negra, que ainda não tem os índices de desenvolvimento e de qualidade de vida da minoria branca. Então, resta superar a desigualdade social do país. Bem, para terminar, falaremos da independência da Índia, a antiga colônia inglesa. A ocupação da Índia do subcontinente indiano, ela ocorreu no contexto da segunda fase da Revolução Industrial, quando
o imperialismo inglês, britânico, ocupa a região. Nos anos 20 do século 20, né, o grande líder Mohandas Gandhi, apelidado de Mahatma, a grande alma, ele passa a liderar o movimento de resistência à dominação inglesa e passa a defender a chamada desobediência civil, a não violência, a resistência passiva e pacífica contra o imperialismo britânico. E passa, através de longas caminhadas e também com greve de fome, e conclama o povo indiano a não consumir os produtos britânicos e não pagar os impostos para o governante inglês. Assim, nos anos 40, exatamente no final do pós-guerra, com a decadência da Inglaterra como potência mundial e a própria ascensão da Guerra Fria, e também com a Carta da ONU de autonomia dos povos, né, a Inglaterra, desgastadíssima internacionalmente por manter essa colônia, e a grande campanha midiática de Gandhi, a Inglaterra resolve, através de um acordo diplomático, reconhecer a independência da Índia. Né? Mas a independência da Índia não significou a pacificação do país. Né? O grande sonho de Gandhi de unir todos os indianos numa única nação acabou não acontecendo. Por quê? Porque o país ele tem 3 religiões importantes. A principal é a hindu, famosa pelas castas, não é? De separação, os brahmanes no topo da pirâmide e os párias, não é? Nas camadas mais baixas. E na concepção dos hindus, a ascensão para uma casta superior se daria só nas chamadas reencarnações, não é? E enquanto que o outro grupo são os muçulmanos, os islâmicos, os maometanos. E assim, logo após a independência, o sonho de Gandhi acabou não se consolidando, de unir os povos indianos. E aí, por determinação da ONU, formaram-se 2 países, a União Indiana, hindu, sob liderança do primeiro-ministro Jawaharlal Nehru, e o Paquistão muçulmano. Nesse mapa abaixo à esquerda, identifica a Índia e o Paquistão muçulmano sob a liderança do Ali Jinnah, 2 países independentes, que até então eram um só, a Índia. Então, há a separação contra, inclusive, apesar do Gandhi fazer uma grande campanha para não ter guerra e principalmente para unir o povo hindu, mas ele não conseguiu. Né? Assim, com a formação desses 2 países independentes, 12 milhões de refugiados mudaram de um estado para outro. Ou seja, indianos que moravam na região do Paquistão foram para a Índia, e muçulmanos que moravam na Índia se deslocaram para o Paquistão, né? Deixando suas propriedades. Imagina, os seus laços familiares foram rompidos. Assim, 1 milhão de mortes durante essas transferências com fome, e logo depois, né, o próprio Gandhi foi assassinado por um extremista hindu, inclusive um antigo seguidor de Gandhi. E um outro país se forma, esse budista, e é a ilha do Ceilão, que se torna Sri Lanka, um novo país independente. Vejam que 3 países se formaram a partir da independência. E logo depois, essa rivalidade entre a Índia e o Paquistão vai acabar gerando uma guerra entre esses 2 países, e com o agravante de que os 2 têm arsenais nucleares. Bem, e um dos motivos desses conflitos entre a Índia e o Paquistão é por causa da Caxemira. A Caxemira fica na cadeia de montanhas do Himalaia, no norte
da Índia e do Paquistão. E a Caxemira, esse território, ele é reivindicado não só pela Índia, mas também pelo Paquistão e até a China, né? E a Caxemira, ela tem importância, que apesar de um território de grandes cadeias de montanhas do Himalaia, é a nascente dos grandes rios Indo e Ganges, né? Essenciais para a agricultura desses dois países. Inclusive, apenas 20% da Caxemira é que tem terra. Os vales do rio Indo e o Ganges são terras cultiváveis. E essa disputa territorial, até hoje, está sem solução. E com o agravante de que essas duas potências, né, nucleares disputam esses territórios. E, constantemente, a ONU tem que intervir na região para tentar pacificar, inclusive com muitos atentados terroristas, repressão, tortura de ambas as partes, né? Bem, aí o que acontece? Muçulmanos, que são maioria, querem separar da Índia e integrar-se ao Paquistão. O Paquistão e a Índia possuem arsenais nucleares, e tudo isso agravado, mesmo com as intervenções da ONU, para os problemas nucleares. E a solução, até hoje, não tem perspectiva de terminar, né? E a própria China, o outro gigante comunista, que também passa a reivindicar a autonomia sobre a região da Caxemira, né? O domínio sobre a região da Caxemira. Nessa imagem aqui, à esquerda, os dois grandes líderes, né, acertando um acordo de paz para evitar um conflito nuclear. Enquanto que, nessa outra imagem, um soldado muçulmano com um soldado indiano, né, do Paquistão e da Índia, na região de fronteira, lá na Caxemira, e isso acaba atraindo turistas para assistir, né, a troca de guarda. Bem, em 1961, um outro país, que também fazia parte do chamado subcontinente indiano, e depois de muita contenda, de muita guerra, o próprio Paquistão Oriental acaba buscando também a sua autonomia. Assim, com o apoio da Índia, o Paquistão Oriental se torna um novo país, com o nome de República de Bengala ou Bangladesh. É isso. Um abraço.